Pastor Gildo, bem-vindo. A casa é sua, de sua família. Cadê sua esposa? Está ali. O nome dela eu anotei aqui, Cleide, né, Cleide? Tem as suas duas filhas, a Jéssica e a Bruna. E também tem a dona Tânia, a irmã Tânia, a vovó. Cadê a vovó? Ela não ouve bem, né? Não ouve bem, né? Vovó, bem-vindo, vovó, ok? Deus abençoe. Estivemos lá na quinta-feira com vocês, né? E o pastor Gildo, ele está vindo de Curitiba, do distrito de Xaxim, está passeando aqui na casa dos seus familiares, e hoje nós teremos o prazer de ouvir a palavra sendo anunciada através do senhor, tá bom? Bem-vindo, pastor. Obrigado. Bom dia a todos, feliz sábado. É muito bom estar com vocês nessa manhã, e de um jeito especial. A gente sempre imagina que vamos em um lugar onde nós não conhecemos muita gente, né? Chego aqui, encontro meu professor, pastor Elias Brasil. Tive o privilégio de estudar com ele, e ele o privilégio de ser o meu professor também, né, pastor Brasil? E encontro aqui também o Bruno, né? Encontrei o Bruno quando ele era pequeno. Eu não estou tão velho assim, mas ele que cresceu rápido. Eles frequentavam ali, o pastor dele, o pai dele é pastor junto comigo lá no distrito, né, na região de Curitiba. E eu encontrei o Bruno quando eles ainda moravam em Telêmaco Borba, Bruno. Lá em Telêmaco, né? Era pequenininho mesmo, né? Estava ali. E a gente vê que esse país não é tão grande assim como a gente imagina. A gente vai encontrando pessoas que conhecemos, amigos, e isso é muito gostoso a gente estar por aqui. Tem outras pessoas que a gente olha o rosto, a gente lembra de algum lugar, mas eu não lembro o nome, e que bom estar com vocês. Deus tem trabalhado conosco e tem nos feito algo especial. Eu não sei quanto tempo você já está morando aqui, eu não sei quanto tempo você vive aqui. De repente você nasceu aqui, e você está aqui desde quando você nasceu. Outros vieram, outros estão passeando, e eu começo a pensar assim: por que eu estou aqui? Você já chegou a esta conclusão? Por que você se faz presente neste local? Por que você vive aqui? Por que você veio ao mundo? Relembrando só alguns pontos básicos da palavra de Deus, Jesus veio ao mundo e morreu por quantas pessoas? O que a Bíblia diz? Podem me ajudar? Por todos. A Bíblia fala que Jesus morreu e deu a vida por todos. No entanto, quando nós entendemos isso, compreendemos que a salvação é para todos. Da mesma forma que Cristo morreu para todos, Ele salva a todos. Mas quando nós entendemos a salvação levada a todos, nós compreendemos que a escolha é individual. Cada um tem que fazer essa escolha. O propósito de Deus foi dar a vida por você, foi que você alcançasse a salvação, mas para isso é necessário que você o conheça, é necessário que você se entregue a Ele, coloque a sua vida nas mãos dEle. Quando nós confiamos em Deus, e acreditamos no que Ele fez por nós, nós somos salvos através da morte de Cristo, e a morte de Jesus Cristo, Ele me traz esse magnífico pensamento de saber que eu viverei a vida eterna, eu viverei para toda a eternidade ao lado dele. Mas então eu começo a pensar: Deus morreu por todos, dando a vida para todas as pessoas, deu a salvação a todas as pessoas, mas cada pessoa tem que fazer uma escolha. Então eu chego nessa conclusão, voltando à pergunta inicial: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus para você aqui? Você sabe a resposta? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 12, vamos tentar entender qual é o propósito de Deus para você neste mundo, aonde você está, aonde você vive, em qualquer lugar espalhado neste mundo. Será que o que Deus quer para você, onde você pode encontrar a grande razão da nossa vida? O nosso tema que traz é o que está ali. Você foi escolhido para o quê? Para ser uma bênção. Mas o que é ser uma bênção? De que forma você pode ser uma bênção? Nós estivemos ontem em Washington e fomos ali na Casa Branca. E estávamos ali na parte da tarde. E naquele momento, uma chuva muito forte se formou. E uma tempestade veio e a chuva foi muito forte. Não tinha para onde correr. E acabamos nos molhando, né? A família ficou toda molhada. Eu estava rodando atrás de estacionamento. Como é difícil encontrar estacionamento ali. E quando
encontrei-as de volta, estavam todas encharcadas. Entramos no carro e ficamos ali. Mas um fato interessante aconteceu. Uma mulher que ali estava, quando viu então elas se molhando, ela no seu coração, ela sentiu o desejo de dar o guarda-chuva dela, um guarda-chuva que ela tinha, para elas. E ela olhou, falou assim, não entendeu muito bem o que nós falamos, não entendeu direito o que ela falou, mas o ato que ela teve de entregar o guarda-chuva e falar, olha, está aqui, você pode se proteger da chuva. Eu fico pensando que aquela mulher, naquele momento, foi uma bênção para nós. E é nesse sentido que eu quero que você entenda a mensagem desta manhã. Ser uma bênção envolve muitas coisas. O propósito de Deus para você nesse mundo foi que você, desde o ventre da sua mãe, fosse uma bênção. Você tem que entender que Deus chama você para estar próximo dele, mas Deus chama você para ser uma bênção aonde quer que você vá. A Bíblia traz a história no livro de Gênesis, capítulo 12, sobre Abraão. Deus faz um chamado a Abraão. Deus convida Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da sua casa, para ir para um lugar. E eu pergunto, você sabe qual é esse lugar que Deus chamou Abraão para ir? A Bíblia não diz. Deus não disse a Abraão para onde ele iria. Deus simplesmente chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde ainda eu vou te falar, mas não vou falar agora. Eu vou te falar mais tarde, você vai descobrir isso muito mais tarde. E no texto, no versículo 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, ou abençoado. Eu começo a ver que Deus chama Abraão, e diz assim, Abraão, você tem que sair agora da sua casa, você tem que ir para um lugar, onde você não conhece ninguém, onde você não sabe quem são essas pessoas, você tem que ir para um lugar, onde você não vai entender quais são os milagres que vão acontecer, você tem que ir para um lugar, onde eu vou mostrar para você, muito depois. Eu fico pensando, quem sabe a história de Abraão se repete na vida de algumas pessoas aqui, nessa manhã. Você saiu da sua casa, você saiu dos seus parentes, você saiu da sua família, e você veio, quem sabe, para um lugar onde você não conhece as pessoas. Os pastores têm exatamente isso acontecendo várias vezes na sua vida. O chamado que são feitos para vários lugares, e nós vamos para lugares que nós não sabemos onde é, mas muitos aqui também têm vivido isso. Tem sentido exatamente essa parte de compreender que, quem sabe você veio para um lugar onde você não tinha amigos, não conhecia pessoas. Eu vejo que frequentar uma igreja brasileira aqui nos Estados Unidos é algo muito especial. Porque é um momento que você para um pouco. E você, quem sabe, se sente na sua terra. Você volta um pouco ao seu país de origem. Você ouve a sua língua materna. Você começa a entender, a ver algumas coisas que você só pode ver lá. E você começa a sentir saudade da sua casa. Mas quando termina o culto, quando termina tudo, você volta para o seu dia a dia. E tudo volta ao normal. Uma língua diferente, costumes diferentes. Mas aqui é o lugar que você escolheu. É aqui que você vive. É aqui que você está. Mas você tem que entender que você tem que ser uma bênção. Às vezes nos perdemos no meio de tanto corre-corre, de todas as atividades, de todos os trabalhos que temos, e nos esquecemos do chamado que Deus faz a nós, assim como Ele também fez a Abraão. Deus tem chamado você para também ser uma bênção. Deus tem convidado você para alcançar as pessoas, aonde quer que você esteja, na sua escola, no seu trabalho, em suas atividades, em todos os lugares. Deus tem dito assim, olha, você tem que ser uma bênção. Abraão sai da sua casa, e ele então ele viaja agora para vários lugares, e Deus começa a falar para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, e no versículo 3 ele diz algo muito interessante,
No versículo 3 ele diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para ser uma bênção aonde quer que ele esteja. Mas além disso, Deus está dizendo: Abraão, você levará a outras famílias a minha bênção. Eu não sei se você já parou para ler esse texto e compreender a missão que Abraão tinha. E eu quero trazer para você nessa manhã que você também tem essa missão. A mesma missão que Deus concedeu a Abraão, Deus também concede a você. Deus leva a você o entendimento dizendo: olha, você tem que abençoar as outras famílias, as famílias que você conhece, as famílias que você convive, elas têm que ser abençoadas através de você. Deus diz que Abraão agora teria uma grande responsabilidade, de olhar para as pessoas e falar para elas: olha, você será abençoada por Deus. Mas quem era o Deus de Abraão? Era o Deus Criador, era o Deus que havia livrado todo o seu povo, era um Deus que havia planejado um meio muito especial, era um Deus que estava olhando já lá na frente, quando as pessoas ainda nem tinham vivido, quando as pessoas ainda nem tinham nascido. Sabe que Deus estava olhando para Abraão, para que ele fosse preparar o caminho para o povo de Israel. Eu vejo o texto e eu fico pensando que Deus estava dizendo assim: olha, Abraão, você vai viajar, você vai andar por vários lugares, você vai em várias cidades, e você vai anunciar quem sou eu, você vai anunciar quem é o Deus que você serve. Abraão, cada lugar que passava, a Bíblia relata que ele construía um altar e adorava ao Senhor. A Bíblia fala que Abraão, em todos os lugares, divulgava e falava para as pessoas quem era o seu Deus. A Bíblia diz que Abraão viu o chamado de Deus e não questionou. Ele foi para onde Deus o estava chamando. A Bíblia diz no versículo 4 assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus fala que Abraão estava já com 75 anos, ele fala: Ló, vem comigo, e o seu sobrinho então acompanha Abraão, e eles saem da sua terra, e eles vão viajando. Ele pega todos os seus pertences, toda a sua fazenda, e leva com ele todas as coisas. O que você tem sido hoje, aonde você vive? Você tem sido essa bênção? Você tem alcançado as pessoas, falando para elas de quem é o seu Deus? As pessoas que convivem com você, conhecem o seu Deus, sabem quem é o seu Deus? Eu fico pensando em pessoas que vivem hoje em ambientes, o qual muitas pessoas não sabem nem se eles são cristãos ou não. Quando nós olhamos o que Deus espera de mim, quando você olha o que Deus espera de você, a gente começa a imaginar que Deus quer muito mais do que você pensa. O ser uma bênção, quando Deus pede a Abraão para ser uma bênção para as pessoas, Deus estava dizendo: Abraão, você tem que alcançar as pessoas, você tem que tocar nas pessoas, com o seu jeito de vida, com o seu jeito de falar, com a sua forma de agir, com o seu comportamento. As pessoas têm que entender que você serve um Deus, e elas têm que criar o desejo dentro delas, de também servir a este Deus. Será que nós conseguimos levar isso para as pessoas? Será que estamos conseguindo fazer as pessoas entender que Deus deseja abençoar a família deles, que Deus deseja abençoar o seu trabalho, que Deus deseja abençoar seus filhos? Se as pessoas não compreendem o que Deus deseja fazer por elas através de nós, não estamos cumprindo o propósito de Deus. Para cumprir esse propósito, para seguir o que Deus deseja de você, você tem que abençoar as pessoas. E como eu disse para vocês, existem várias formas de abençoar as pessoas. Existem várias formas de você levar a mensagem para as pessoas. Abraão
Ele viveu de uma forma muito especial. Em todos os lugares, as pessoas respeitavam Abraão. Todos os servos de Abraão viam em Abraão um homem temente a Deus. Eles viam que ali estava um homem que poderia conduzir para eles o único caminho da salvação. Encontravam um homem que mostrava para eles qual era a direção a seguir. Quando Abraão diz a Deus: Senhor, eis-me aqui, Abraão estava dizendo para Deus que estava disposto a ir. Para onde? Ele não sabia, mas ele confiava em Deus. Quantas vezes as portas se fecharam para você? Quantas vezes você já chegou em uma situação que você se perguntou: e agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu vou viver? De que forma eu vou viver? E quando você menos esperava, as coisas começaram a tomar um rumo, o qual você gostaria que tomasse. Mas numa hora, quem sabe, que você já achava que não iria acontecer mais nada. Em uma hora que você já imaginava que nada iria acontecer, nada estaria ali perto. Como Deus trabalha. Deus não trabalha como você quer que Ele trabalhe. Deus trabalha como Ele quer que Ele trabalhe. Deus escolhe uma forma especial, dizendo: olha, o meu propósito na sua vida, você tem que confiar em mim. A minha direção, você tem que se entregar. Você tem que entender que eu quero levar você para um caminho especial, mas para isso você precisa confiar plenamente em mim. O livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre a fé, e ele diz que a fé é crer naquilo que a gente não vê. Deus quer que você confie nele desta forma, naquilo que você não consegue ver. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Deus esperou que Abraão tivesse fé. Deus esperou que Abraão confiasse no chamado que Deus estava fazendo a ele. Mas para isso era necessário entender o grande propósito de Deus, que Abraão fosse uma bênção. No versículo 5 diz assim: tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Essa é a terra que mana leite e mel. Deus leva Abraão para a terra, que mais tarde levaria o seu povo para habitar nessa terra. Deus fez com que Abraão fosse lá, e no versículo 6 diz assim: passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A Bíblia diz que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, olha para esta terra, Canaã será a terra que eu darei à sua nação, que ainda vai nascer, que ainda surgirá. Eu lembro da história do povo de Israel, e você também lembra quando eles saem do Egito, atravessa todo o deserto, ficam 40 anos no deserto para chegar na cidade de Canaã, e Deus já havia preparado essa terra desde a época de Abraão. E então eu começo a entender que quando Deus disse no versículo 2 para Abraão: tu serás uma bênção, Deus estava dizendo para Abraão que ele seria uma bênção, estendida para toda a nação, não só para o povo de Israel, mas até os nossos dias. Nós somos filhos de Abraão, e recebemos a bênção que Deus concede a Abraão, para cumprir a missão que Ele escolheu a nós, de continuar sendo uma bênção, aonde quer que estivermos, aonde quer que formos. Será que nós começamos a entender o que Deus quer para mim? Deus quer que você salve pessoas, Deus quer que você prepare o caminho para as pessoas, mas para isso você precisa ser uma bênção.
Você precisa entender a missão que Deus está escolhendo. Quantos anos passaram? De Abraão até Josué. Quanto tempo se passou para que essa profecia pudesse se cumprir, quando Deus disse: a tua semente darei esta terra, Abraão. Quando Deus coloca Abraão no caminho, quando Deus prepara a terra para o seu povo, Deus estava imaginando você, Deus estava pensando em você, porque Deus queria estender essa bênção até você, até os seus filhos, até a terceira e quarta geração da sua família. Deus queria levar essa bênção para todas as outras pessoas. E quantas pessoas eu tenho falado desta bênção? Quantas pessoas eu tenho evangelizado, dizendo para elas: Senhor, eu preciso crescer cada vez mais nos teus caminhos. Estamos vivendo uma época a qual dificilmente estamos falando do amor de Deus. Estamos tendo medo de falar. Nós olhamos para as pessoas e não conseguimos transmitir a elas a bênção que Deus espera que você seja. Deus espera que você anuncie, que você pregue, que você fale. Mas quando eu olho para esses pontos, eu fico pensando: será que eu estou anunciando? Será que eu estou sendo uma bênção para as outras pessoas? Análise. Faça uma análise da sua vida. E eu pergunto: quantas pessoas hoje você está falando do amor de Deus para ela? Você não precisa responder, apenas faça uma análise da sua vida. Quantas pessoas você está tendo contato com elas e tentando demonstrar Deus para com ela? Às vezes você pode até imaginar: pastor, mas eu não consigo abrir a Bíblia para estudar a Bíblia com as pessoas. Eu quero que você entenda que ser uma bênção não é somente dar estudo bíblico. Ser uma bênção é você conviver com as pessoas e mostrar que o seu Deus é um Deus diferente. Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei que dom você tem, mas lá no Brasil, nós estamos com um programa do projeto Cada Um Salvando Um, e a ideia é que todos trabalhem juntos, para que possam salvar uma alma. Se cada um se preocupar com uma pessoa, nós começamos a entender que assim alcançaremos muitas pessoas. Mas de que forma? Bom, quem sabe você sabe fazer um pão, quem sabe você sabe fazer uma torta, quem sabe você sabe trabalhar de uma forma diferente. Você pode alcançar pessoas de forma diferente. Quem sabe você sabe dar um sorriso, você sabe dar um abraço, você sabe conversar com as pessoas. Quem sabe você tem uma maneira especial de chegar perante as pessoas e conquistá-las, para que elas possam desejar conhecer a Deus. Temos lido tantas histórias no pôr do sol dos missionários, e nessas histórias a gente tem visto como eles têm pregado o evangelho em alguns países, através da amizade, do contato. Eles têm procurado ser uma bênção em todos os lugares. Será que você entende isto? Não é difícil ser uma bênção, não é complicado você abençoar as pessoas, é fácil, quando você entende o chamado que Deus faz para você. Deus te chama para ser uma bênção, Deus escolheu você para ser uma bênção para as pessoas. Mas se você não for uma bênção, as pessoas não poderão entrar nessa igreja, as pessoas não poderão fazer parte desta igreja, porque elas precisam que alguém seja uma bênção na vida delas. Quem sabe às vezes o momento de orar com elas, quem sabe às vezes o momento de você entregar, como eu contei a história para vocês, de um guarda-chuva, um casaco, uma blusa, um pão, uma água, uma limonada, alguma coisa de especial, algo que você entrega para ela, algo que você faz. Você tem que ser uma bênção, porque Abraão, em todos os lugares que ele passou, ele foi uma bênção. E você lembra do que aconteceu com Abraão? A Bíblia diz que quando ele saiu da sua casa, da sua terra, ele tinha algumas coisas, mas não eram muitas coisas. Ló também tinha algumas coisas, não eram muitas coisas, mas lá na frente, a Bíblia diz que Ló e Abraão já não tinham mais condições de viverem juntos,
Porque o rebanho de Ló era muito grande, que o rebanho de Abraão era muito grande, e eles não tinham mais como viver. Os servos que o serviam eram muito grandes, e agora eles tinham que se separar. Deus abençoou Abraão por todos os lugares aonde ele passou. Meus queridos, Deus quer abençoar você. Deus quer derramar muito mais bênçãos do que Ele já derramou na sua vida até aqui. Mas você também precisa ser uma bênção. Você também precisa compartilhar. Você precisa entender esse ministério, desse chamado que Deus faz a nós hoje, como fez a Abraão naquela época. Precisamos compreender que quando Abraão se colocou nas mãos de Deus, para ir para um lugar onde ele nem sabia onde era, Deus tem chamado você para pregar o Evangelho para muitas pessoas. Mas para isso, é preciso você entender que você tem que ser essa bênção. E você tem que sair daqui nessa manhã entendendo como será uma bênção, de que forma você será uma bênção na vida de outras pessoas. Você tem que entender que você tem que ser a diferença na vida das pessoas. Elas têm que olhar para você e falar: este é um servo de Deus, esta é uma serva do Senhor. E você não vai precisar falar nada, você não vai precisar abrir a sua boca, simplesmente através do que você vive, da forma que você vive, essas pessoas verão que você é uma bênção. Meus queridos, Deus tem nos colocado nesse caminho, nessa direção, mas o propósito, que quem tem que definir, quem tem que fazer a escolha, é você, de ser ou não ser uma bênção. Deus tem chamado você para ir para outros lugares, Deus tem convidado você para viver em outros ambientes. Viva, mas seja uma bênção. Mostre para essas pessoas quem é o seu Deus, apresente para essas pessoas a quem você serve, porque Deus vai continuar abençoando você, como sempre abençoou. Deus vai te levar para lugares especiais, Deus vai te mostrar que se você confiar nele, se você receber a bênção que Ele quer te dar, a promessa do versículo 3 acontecerá na sua vida. Deus vai te abençoar e vai abençoar também aqueles que te abençoaram. Deus vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. Deus vai estar protegendo você por todos os lugares que você andar. Quando eu olho a história de Abraão e o chamado que Deus faz para ele, para ser uma bênção, eu entendo a minha missão. Eu entendo que a minha missão é ser uma bênção, independente de quem são as pessoas. Quem sabe ao primeiro olhar para as pessoas, você não vai gostar muito delas, mas seja uma bênção na vida delas. Ajude essas pessoas, faça aquilo que você gostaria que alguém fizesse para você. Há um dilema que sempre diz: se você quer que alguém faça algo para você, faça para as outras pessoas. Quando eu olho o amor de Deus morrendo na cruz por mim, eu vejo que Ele morreu na cruz, sem querer nada em troca. Não há um preço para você pagar, não há um valor que você pague pela sua salvação, não há como você expressar em números o que vale a sua salvação, você nunca vai encontrar. Mas uma coisa eu digo: Deus espera que você retribua, Deus espera que você leve à frente, vá adiante com o que Deus fez na sua vida, e seja uma bênção para outras pessoas. Eu conheço pessoas que começaram a ser uma bênção na vida de algumas pessoas, e essas pessoas não perceberam sobre a questão, qual era o relacionamento, qual era o amor, qual era o que aquela pessoa queria, e aquela pessoa nunca disse para ela que ela gostaria que ela fosse para a sua igreja. E um dia, na conversa com aquela pessoa, ela então disse: olha, eu vejo você fazendo isso, você sempre está aqui, você sempre me ajuda, qual é a igreja que você frequenta? Eu quero ir na sua igreja. Você já imaginou se cada pessoa que você tiver o contato, e ser uma bênção na vida delas, elas começarem a querer vir na sua igreja? Já imaginou quantas pessoas você traria para a igreja? Deus espera isso de você. Deus deu uma mensagem a Abraão, e a mesma mensagem que Deus concedeu a Abraão, Deus também quer conceder a você. Ele quer que você entenda qual é o grande compromisso. No verso 8, a Bíblia diz assim: e moveu-se dali para a montanha,
a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Vejam que Abraão passava pela cidade, e ele construía um altar ao Senhor. Meus queridos, eu não sei quanto tempo você estará por aqui. Eu não sei quanto tempo você vai viver ainda por aqui. Quem sabe você vai mudar para outra cidade, para outro estado, aqui mesmo nos Estados Unidos. Você vai começar a viver em outros ambientes. Mas quem sabe você vai para mais longe. Quem sabe você vai, queridos, para outra cidade, trabalhar, ser chamado para em outro lugar. Não temas, porque Deus está contigo. E aonde quer que você for, Ele vai te abençoar. Mas Ele vai te abençoar, esperando que você também abençoe outras pessoas. Hoje, ao voltar para a sua casa, hoje, ao você retornar para o seu lar, pense, como serei uma bênção para as pessoas? De que forma posso ajudar as pessoas? De que forma eu posso levar este amor de Deus para as outras pessoas, para que elas entendam, não só simplesmente de um Deus que todo mundo fala, que todo mundo prega, que todo mundo diz que é um Deus que criou a gente, que manteve, que cuida da gente, mas a gente não sabe nada dele, a gente não consegue tocar nele, a gente não consegue ver ele. Quando você começa a mostrar Deus para as pessoas, de uma forma diferente, eles vão dizer, eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir esse Deus, porque esse Deus que você está me falando não é um Deus que está tão longe de nós, eu posso ver em você, esse Deus bem perto de nós. Foi isso que Abraão fez, e você sabe que todo o povo de Israel, quando se falava de Deus, e quando se apresentava em outros lugares, eles diziam, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa referência que se dava naquela época, era porque essas pessoas sabiam quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó, e por isso era referência. Você já imaginou? Se algumas pessoas um dia perguntar, eu quero conhecer um Deus, mas eu quero conhecer um Deus do Marcos, eu quero conhecer o Deus do Antônio, eu quero conhecer o Deus, você cita o seu nome, Deus será conhecido através de você. Como você tem vivido, é como as pessoas conhecem o seu Deus. Mude, seja diferente, seja uma bênção. É o que Deus espera de cada um de nós. Deus está conosco, Deus nos abençoa e Deus nos fortalece, nos mostrando que cada dia precisamos nos aproximar dEle. Deseja você ser uma bênção na vida de Deus? O pessoal tem uma mensagem musical, o louvor. Ok? Quando Deus chama você para estar junto com Ele, Deus tem dito, filho, filha, temos propósitos, temos meios de crescer, temos meios de chegar à nova Canaã, mas o único meio é mostrando para a sociedade que vivemos, a que Deus nós servimos. E você pode dizer, como o povo de Israel, eu sirvo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Vamos ficar em pé. A todo semelhante meu, contarei que Deus é amor. O mundo desconhece o bem e Jesus o Redentor. Falarei de Deus e do céu.
Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos ser uma bênção assim como Abraão foi. Obrigado porque podemos, Senhor, entender o chamado que o Senhor fez a nós, através de Abraão, desde aquela época, trazendo em nossos dias ser uma bênção aonde quer que estivermos. Senhor, tome cada um nesta igreja em tuas mãos. Precisamos entender esse propósito de ser uma bênção, de abençoar as pessoas, porque desta forma nós também estaremos sendo abençoados. Compreendemos através da tua palavra, Senhor, que quando abençoamos as pessoas, estamos apresentando a elas o Senhor, estamos mostrando para elas quem é o nosso Deus e o que Deus é capaz de fazer. Por isso, Senhor, ajuda-nos a espalhar por todos os lugares, aonde quer que estivermos, aonde quer que nos encontremos, possamos ali, Senhor, falar do teu amor e expressar o teu amor para as pessoas, através de um ato, através de um abraço, de uma atitude, Senhor, através de uma forma especial, que o Senhor nos use, através do Espírito Santo, para abençoar as pessoas, para levar para as pessoas o teu amor, e levar a elas, Senhor, o teu entendimento. Abençoa esta igreja, eles têm um propósito, Senhor, estarão ali visitando o local onde pretendem, Senhor, adquirir como igreja. Toma em tuas mãos, Senhor, abençoe para que isso possa se tornar uma realidade. Este é um sonho até hoje, mas, Senhor, daqui para frente, poderá se tornar a realidade desta igreja, e colocamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção. Ajuda para que todos esses irmãos, Senhor, estejam lá, para poder juntos, unidos, decidirem a compra daquele local, para louvar e engrandecer o teu santo nome, e convidar muitas pessoas para serem abençoadas ali. Fica com todos nós, abençoa, Senhor, a toda essa igreja, te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.